João Ferreira de Almeida traduziu para Jesus, mas isso é um engano. Isto foi o que os pastores disseram para você, você que está me assistindo. João Ferreira de Almeida nunca colocou Jesus. João Ferreira de Almeida deixou do jeito que Jerônimo tinha deixado, do jeito que Jerônimo tinha traduzido, ele pegou e pôs no português. Portanto, João Ferreira de Almeida nunca colocou Jesus Cristo. João Ferreira de Almeida traduziu como Jerônimo havia traduzido, Ieso. E eu gostaria de estar provando isso para você. Você que tem uma Bíblia Thompson, na página 1378, aqui diz assim: o Novo Testamento, isso-lhe todos os sacros santos livros, escritos e evangélicos apostólicos do Novo Concerto, de nosso fiel e Salvador, Redentor, Ieso Cristo, agora traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Portanto, João Ferreira de Almeida nunca colocou Jesus, ele colocou Ieso Cristo. Portanto, como foi então que esse nome Jesus foi colocado na nossa Bíblia Almeida? Como é que ele chegou nessa tradução para Jesus? Nós podemos observar o próximo passo. O próximo passo foi o seguinte: surgiu um pastor chamado Jacob, depois da morte de João Ferreira de Almeida. O que Jacob fez? Jacob tirou a letra I e colocou o J no lugar da letra I, formando-se assim agora o nome Jesu. Esta foi o próximo passo. Jerônimo colocou Ieso e o pastor Jacob colocou o J no lugar do I, formando-se assim a palavra Jesus. Mas e o S no final dessa palavra? Jesus. Esse S, ele vem da Sociedade Bíblica do Brasil. A Sociedade Bíblica do Brasil acrescentou o S para dar uma ênfase no nome. O nome então ficou sendo Jesus. Portanto, nós podemos ver que este nome foi corrompido. O nome Yahushua, eles traduziram ele em vários idiomas. E até chegar na nossa língua, no português, ele chegou como sendo Jesus. Só que agora a questão é a seguinte: dicionário nenhum aceita traduzir esse nome. Nome de pessoas não se traduz. Nome de pessoas faz-se transliteração. Só que transliteração não é o mesmo que tradução. Traduzir um nome, você muda o nome daquela pessoa. Não é permitido traduzir nome em qualquer dicionário. O permitido é fazer uma transliteração. Quando você faz uma transliteração, o nome continua-se na mesma pronúncia. O nome do Barack Obama ele é conhecido como Barack Obama no mundo inteiro. O nome do John Lennon é John Lennon no mundo inteiro. O nome de Elvis Presley é Elvis Presley no mundo inteiro. Por quê? Porque nome de pessoa não se muda. Mas o que eles fizeram com o Messias foi mudar o seu nome. O seu nome transliterado do hebraico para o português é Yahushua. No hebraico, o seu nome é Yahushua. E eles fizeram o que? Eles mudaram esse nome para o aramaico, para Yehoshua, depois para o aramaico, Yeshua, depois para o grego, Iesous, depois para Ieso, depois Jesu e finalmente Jesus. Portanto, nós podemos ver que esse nome ele foi inventado. Esse nome Jesus ele foi inventado, ele foi confeccionado. Esse não é o verdadeiro nome do Messias. Lá na África ele é conhecido como Olorum. Lá nos árabes ele é conhecido como Isa. Lá no meio dos indígenas ele é conhecido como Tupã. Mas a questão é o seguinte: no Brasil ele chegou como Jesus. Mas Jesus não é o seu nome. Mas é permitido mudar nome de pessoas? De forma alguma. Mas há um pecado nisso? Sim, há um pecado gravíssimo. Por quê? Porque no livro de Atos eu gostaria de estar aproveitando e mostrando para você que está nos assistindo. Nós já até temos uma Bíblia traduzida do hebraico arcaico para o português. Essa Bíblia ela veio de São Paulo para nós. E aqui não existe nenhum desses nomes corruptos. Essa Bíblia aqui, ela já traduz o nome de todos os profetas na sua língua original. Por exemplo, Ezequiel, ela traz Kozok Ur. Elias, ela traz Ur Yahu. João, ela traz Yahu Canã. Mateus, ela traz Mani Yahu. E o nome do Messias dela não é Jesus, é Yahushua. O seu nome está na língua original. Portanto, nela também aparece o nome do Pai, Yahu. Nela não aparece a palavra Deus, não aparece a palavra Senhor. Por quê? Porque ela é uma Bíblia escrita direto do hebraico arcaico para o português.
Essa é uma tradução, o nome dela é as Escrituras Sagradas segundo o nome. Portanto, essa é uma tradução que traduz os seus nomes na língua correta. Se você também quer adquirir uma Bíblia, a Bíblia King James dos Estados Unidos, considerada uma das melhores traduções do mundo, traduz o nome do Pai como Yahweh e o nome do Filho como Yahushua e não Jesus. Jesus é um nome apócrifo, é um nome corrompido que eles deram para o Filho do Eterno. Portanto, a questão é a seguinte: eu posso mudar o nome do Messias? Não, eu não posso fazer isso. Por que eu não posso? Porque no livro de Atos, veja o que diz. Aqui diz assim: é pela sua autoridade que esse se encontra aqui curado, pois Yahushua é a pedra que foi recusada pelos construtores e que veio a ser a mais importante do edifício. Em mais ninguém há salvação. Debaixo do céu não há outro nome que as pessoas possam invocar para serem salvas. No livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 e 11, Paulo disse: eu, como bom arquiteto, lancei o fundamento, e outro constrói por cima dele. Mas veja cada um como edifica. Portanto, Paulo disse: ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto. Paulo disse que o Pai tinha colocado o fundamento, e que esse fundamento era o nome Yahushua. Isso está no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 e 11. Ali Paulo mostra que ninguém pode colocar outro nome além daquele que já estava posto. Qual? Yahushua. Quando foi isso? Quando o Eterno enviou o anjo até Maria, o anjo Gaboul, que não é Gabriel, é Gaboul. Quando esse anjo chegou ali, ele disse para Maria que o nome do menino era Yahushua, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Portanto, o nome do menino não seria Jesus. Por quê? Porque o nome Jesus não significa salvação. Muitos líderes têm dito que o nome Jesus significa salvação. Mas em qual língua que esse nome significa salvação? Em nenhuma língua esse nome significa salvação. O nome do Messias, o seu nome verdadeiro é Yahushua. Esse nome significa salvação. E ninguém pode pôr outro nome além deste nome, porque esse nome foi dado pelo Pai. Se o nome não houvesse tanta importância, o Pai não teria enviado um anjo do céu para trazer esse nome para Maria. Maria não recebeu um nome brasileiro, nem um nome português para colocar no seu filho. Ela recebeu um nome hebreu, um nome hebraico, um nome que vem da língua hebraica. O Messias nasceu em Israel, que na verdade é Yahshua. O Messias nasceu ali, e o seu nome então era um nome hebraico, o seu nome não era um nome português. Portanto, o nome do Messias é Yahushua. Nós podemos observar aqui no placar, que o nome do Pai está no nome do Filho. Aqui nós podemos observar que o seu nome é Yahushua, o nome do Pai é Yahweh, e o nome do Filho é Yahushua. Nós podemos ver que a palavra Shua significa salvação. Foi isso que o anjo disse para Maria: colocarás o nome do menino de Yahushua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A palavra Shua significa salvação. O nome dele significa salvação de Yahweh. O hebraico lê-se de trás para frente. De trás para frente significa salvação de Yahweh. Por que o filho tem o nome do pai? Porque no livro de Filipenses, capítulo 2, ele diz que ele herdou o nome que está acima de todo nome. Qual é o nome que está acima de todo nome? É o nome do Pai, é o nome do Eterno. O nome do Eterno está no nome do seu Filho. Se os profetas têm o direito de ter o nome do Pai nos seus nomes, quanto mais o Filho. Se Jeremias é chamado de Yarmiel, se Mateus é chamado de Bani-Iol, quanto mais o Filho. O Filho herdou o nome que está acima de todo nome. Isso está no livro de Filipenses capítulo 2, e está também no livro de Hebreus capítulo 1, versículo 4. Portanto, o nome do Pai tem que estar no nome do Filho. O nome Jesus não contém o nome do Pai. Esse nome Jesus é um nome pagão, é um nome que vem de um ídolo. Eu gostaria de mostrar para você que a letra J só passou a existir do ano de 1515 para cá. Antes de 1515 não existia a letra J. Sem a letra J nós temos o nome Esos. Esos, mas quem era Esos? Esos é um ídolo que era adorado em Roma. Aqui está Esos. Se você gosta de pesquisar, você pode ir na biblioteca e olhar quem era Esos. Esos era um ídolo que era adorado em Roma. Era um ídolo a quem se oferecia sacrifícios humanos. Ora ele aparece cortando árvores com um machado na floresta,
Olha, ele aparece com a cabeça de bode e com as mãos cheias de serpente. Portanto, Roma escolheu um nome imundo para colocar no Filho do Eterno. Roma colocou um nome blasfemo no nome do Filho. Por isso o Pai disse que eles estão blasfemando o seu nome e o nome do seu Filho no livro de Isaías 52, versículos 5 e 6. Portanto, você que está me assistindo, este nome Jesus é um nome pagão, é um nome que vem da Babilônia, que vem dos deuses pagãos de Roma. Nós podemos observar que o nome Jesus não contém o tetagrama. O nome Jesus não contém as letras do tetagrama, que é o nome do Eterno. No nome Yahushua aparecem as letras do tetagrama, o Y, o H, o U que representa o W e o H. No nome Jesus seria necessário ter o tetagrama, mas não contém o tetagrama se no nome Jesus, porque não é um nome teofórico. O que é um nome teofórico? O nome teofórico é um nome que tem origem em outro nome. O nome verdadeiro do Messias tem que ter origem no nome do seu pai. E o nome do Messias é Yahushua. Yahushua. Yahushua é o Salvador da humanidade e não Jesus. Portanto, no livro de Atos nos mostra que não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu, pelo qual que nós importa que nós sejamos salvos, a não ser Yahushua. Essa foi a tática de Satanás, apagar o nome do Pai e apagar o nome do Messias da Sagrada Escritura. Mas nesses últimos tempos o Pai tem revelado o seu nome aos seus servos. Elias, ou seja, Ul-Ial, que é o seu verdadeiro nome, ele há de voltar na tribulação para poder confrontar os profetas de Baal. No Velho Testamento, Elias se levantou contra a apostasia em Israel e mostrou que o nome do Eterno não era Senhor. Quando os profetas de Baal invocaram o Senhor, porque a palavra Baal significa Senhor, ali no Monte Carmelo houve um confronto entre os profetas de Baal e entre o profeta do Eterno, Ul-Ial. Eles então invocaram pelo seu ídolo, Baal, Senhor. Quando eles invocaram ali não houve resposta. Hoje os pastores estão invocando por Senhor, pedindo pelo título, pelo Baal, Senhor. E nesses últimos tempos, na tribulação, quando Elias voltar, quando Ul-Ial vier à terra, ele vai confrontar os pastores. Ele vai confrontar eles com respeito ao nome. Porque ali no Velho Testamento, nós podemos ver na tradução original que Elias disse, Ial, manda fogo do céu e mostra que tu és o Criador de todas as coisas. E ali os profetas de Baal invocou Senhor, 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 manda fogo e não houve resposta. Hoje os pastores estão invocando o Senhor e estão levando todos os cristãos a invocar Baal. Mas no livro de Apocalipse nos mostra que os 144 mil, eles são vencedores. Por quê? Porque na sua testa estará escrito o nome do Pai e o nome do Filho. Como se faz para receber o nome do Pai e o nome do Filho na testa? Batizando-se no nome Yahushua. Porque quando você recebe o batismo no nome do Filho, automaticamente você também recebe o nome do Pai. Porque o nome do Pai está contido no nome do Filho. O nome do Pai não está contido no nome Jesus. Portanto, os 144 mil do Apocalipse trarão o nome do Pai e do Filho na testa. E ali nos mostra que serão só 144 mil. Por quê? Porque eles são virgens. O que isso significa? Que eles não cometeram idolatria. Eles não adoraram o Senhor. Eles não adoraram Baal. Estes 144 mil são vencedores porque não prostraram diante de Baal. No livro de Romanos capítulo 11, Paulo disse, naquela época de Elias, todos prostraram diante de Baal. E então Elias chegou diante do pai e disse, todos os teus profetas estão adorando a Baal. E o pai disse, não Elias, eu ainda tenho 7 mil que não dobrou o joelho diante de Baal. Nesses últimos tempos, Paulo então no livro de Romanos ele diz, trazendo para os dias atuais, há um pequeno remanescente. Há um pequeno remanescente que não prostrou diante do nome Senhor, ou seja, não prostrou-se diante de Baal. Se você é um desses, levante, se posicione, levante contra esses nomes pagãos que eles têm feito com que você invocasse. Portanto, nós estamos terminando esse estudo, mas eu gostaria de mostrar algo para você, provando que o nome do Messias